E olha só o que aconteceu com Raizen nesse último pregão. Taxa máxima aqui de aluguel sendo altamente especulativo na ordem de 25%, pessoal. A gente estava observando uma queda e agora, depois aí desse rumor de aumento de capital, as taxas de aluguel subiram absurdamente. Isso é só um dos problemas. Na apresentação de hoje, eu quero falar para vocês de pelo menos 7 problemas de curto prazo. Uma atualização no nosso vídeo anterior a respeito de Raizen faz com que os preços ou a cotação de Raizen realmente despenque. A gente está falando de uma das maiores empresas da nossa bolsa nesses últimos 12 meses, caindo mais de 50%. Quero saber a opinião também de vocês. Quero apresentar algumas novidades a respeito de ETFs que pagam bons dividendos, mas o foco aqui vai ser realmente falar de Raizen. Pessoal, o que nós temos aqui? O que esse gráfico representa? Esse gráfico dá um sinal claro do efeito especulativo do papel que a gente está discutindo. Por exemplo, Raizen, né? Há um rumor muito forte no mercado, apesar de, primeiramente, estar sendo desmentido pelo próprio controlador, de que a Raizen, para ter uma injeção direta e controlar suas dívidas, fará um aumento de capital, até sugestão de um dos bancos. Isso fez com que a questão da especulação em cima do papel, que já estava alta, ou seja, uma empresa que já estava pagando quase 15% só de aluguel, só de prêmio para aqueles que querem operar vendidos, ou seja, com ganho na queda do ativo, já estava aqui na ordem de 15%, disparou para 25% no último fechamento do pregão. Isso mostra um alto efeito especulativo, muitos querendo pegar estas ações de contratos alugados, mesmo pagando uma taxa de 25% anualizada para o dono da ação para poder operar vendido no mercado. A única solução de ganho que esses estão vendo, né, não só os detentores, mas aqueles que querem especular, eles aceitam pagar 25% para a queda do papel. Isso é um dos problemas. Outro problema, obviamente, é a queda da cotação. Outro problema, né, que a gente até enumerou aqui, problema de número 2, nós havíamos falado. A empresa ela tinha um histórico interessante dos seus próprios controladores comprar suas ações, ou seja, como se desse uma nota de crédito e confiança para o ativo. A gente observa isso desde o seu IPO, março de 2023, outubro de 2023. Passado esse período aqui, né, começou a minguar um pouquinho, depois em abril de 2024 e depois de maio de 2024 até agora em 2025, só venda por parte dos controladores. A gente sabe aqui alguns impeditivos, questão de debenture, não é possível uma recompra, o papel continua caindo. Há esses rumores aí, né, que alimentam ainda mais a queda do ativo. Então, esse daqui é o segundo problema, falta de confiança dos próprios controladores. Outro, pessoal, a gente sabe que a Raizen ela tem um CAPEX, ou seja, um investimento em projetos futuros, sobretudo etanol de segunda geração, SAF, né, combustível de aviação altamente sustentável, entre outras, eles dependem muito, né, da busca de capital. E essa busca de capital faz com que a empresa fique extremamente alavancada, muitas dívidas. Essas dívidas, atrelado a uma taxa Selic que tem propensão de subir, já está alta, né? Há aqui o indicativo do Banco Central de mais 1% de alta, consolidado aí lá para maio, né, mais ou menos. Então, isso ainda aumenta a dívida, o tamanho da dívida de Raizen. A gente sabe da questão aqui, né, das posições, ela até fez uma zerada naquilo que ela tinha de Vale, trouxe cerca aí de 9 bi para dentro de caixa, né, o que muitos até chegaram a questionar qual sentido faz investir em Vale, foi uma aposta aí que deu com os burros na água, né? Não foi interessante, trouxe mais capital, mas ainda a dívida continua alta. Quer ver um problema número 4? Olha só, a empresa tem muitas dívidas, especialmente de curto prazo, em dólar, né, em moeda estrangeira. Até fala, sendo 23% vencendo no curto prazo e 70% do longo. A dívida era composta por 65% em moeda estrangeira, euro-dólar.
E desde 2024 até agora, né, apesar da queda recente do dólar, há um aumento de 25%. Então soma aí, né, uma Selic mais de 14%, um dólar que subiu 25%, como que essa mistura aí se dá, né, numa empresa extremamente alavancada? É um baita de um problema. Outro problema que a gente observou aqui, né? As casas de análise, relatórios, recomendações, tudo dando sentido de que preferem outras empresas, como por exemplo São Martin, uma empresa que está mais redondinha, muito bem definida a sua estratégia de investimento, açúcar, etanol, entre outras coisas, e sem dívida, né? Totalmente desalavancada, na verdade, até mesmo descontada. Então, muitos colocam aí outras opções ao invés de Raizen, sobretudo na prévia operacional que a empresa soltou, que não agradou muito aí o mercado. Outra coisa, aquele assunto que havíamos trazido aqui no começo do vídeo, né? Ó, Raizen, Cosan estuda aumento de capital. Olha lá, ó, ela considera o aumento de capital da Raizen focado em produção, tal. Isso foi a reportagem do Jornal Econômico, a gente sabe que eles têm boas fontes. Olha lá, uma possibilidade sugerida pelo banco de investimento foi uma capitalização direta da Cosan, proposta rejeitada pelo controlador, o Rubens Ometo, né, que não quer a diluição da hold. Então, o controlador não quer, o banco sugere, vamos ver aí quem que vence esse cabo de guerra, quem que vence essa queda de braço, aí se vai ter ou não. É, né? Uma coisa que espantou o mercado, depois ele deu uma alta de aproximadamente 10%, mas a gente sabe que normalmente onde há fumaça, fogo, a gente tem que ficar de olho aí. Outro problema, né? Aqui já mais notícia bem atualizada, acabou de sair. O Citi reduziu a sua estimativa, né, de preço-alvo aí para a Raizen. E eles batem muito nessa tecla, tá, pessoal? Na tese aí das alavancagens. Olha lá, a primeira tese deles, as margens mais baixas na área de distribuição de combustível. A gente sabe que eles dependem muito nessa junção de força entre Shell e Cosan, né? Outros, os controladores que deu aqui, né, se dá pela formação da Raizen. A gente sabe que a parte de distribuição de combustível é extremamente importante para as receitas e isso daqui, né, eles observam uma queda. Segunda tese, né, para corte do preço-alvo, menor previsão de moagem de cana para a safra 25-26. Então nós observamos que de fato aquela prévia operacional pesou bastante no papel. Então essa somatória aqui, né, deu essa queda importante nas cotações da Raizen. Terceiro, estimativa de aumento da taxa Selic, aquilo que a gente havia falado, né, no início. O próprio Citi está observando isso daqui, que pode piorar bastante os resultados. Muito alavancada, muita dívida. Praticamente metade da receita é de CAPEX de investimento, ela continua fazendo seus investimentos. Até tem aquela planta de etanol que dá celulose também, né? Bem interessante. São projetos inovadores. É empresa de ponta, né? É um orgulho para a empresa, né? Ainda mais falando no processo de desenvolvimento para o nosso agro. Uma empresa excelente, né? Assim, tem proficiência naquilo que produz, mas a questão aí do balanço financeiro está realmente preocupando bastante o mercado. Eles cortaram o preço-alvo de 4,50 para 3,50. Isso pode parecer pouco. A Raizen está operando na ordem de 1,70, 1,60. Mas esse corte aqui, né, indica que a previsão deles estão bem abaixo daquilo, né, que eles estavam querendo aí na forma de entrega. Então isso assusta não só o mercado, mas aqueles investidores menores que acabam saindo do papel. Outra coisa que nós podemos observar, enquanto aqui, né, Brasil, BR, né, tá todo mundo martelando a Raizen, saindo, os fundos estrangeiros estão aumentando as suas participações. Olha lá, ó, esse fundo aqui, Wellington Management, aumentou para 10,84. Recentemente até falamos sobre um banco da Noruega, né, também aumentando. Isso que é interessante, né? Enquanto que os estrangeiros eles estão aumentando, os BR aqui estão saindo do papel. Será que eles estão vendo alguma coisa que a gente não enxerga? Será que é questão de crédito de carbono, entre outras coisas? Bom, é bom a gente monitorar, né? Para isso que a gente está sempre trazendo conteúdo relevante aqui para vocês. E só uma passada daquilo que a gente explicou. Se você é novo aí no papel ou no canal, a Raizen nada mais é do que uma junção entre Shell e Cosan, chamada de joint venture, né? E essa somatória de forças produz a empresa Raizen, esta junção, que é a parte de combustível e energia. Uma coisa importante, as casas de classificação de risco cortaram, tá? Tiraram de estável
para uma classificação menor. É bom você observar, isso também pesa bastante aí na avaliação do papel, ok? Como a gente falou, o Citi estava estimando aqui um preço-alvo em 4,50, cortou para 3,50. Então, essa estimativa dos próximos 12 meses para as empresas ou para as casas de análise e bancos está realmente defasada. Então, aqui dessas 13 avaliações, sendo 11 compra e 2 manutenção, ok, mas o preço médio-alvo aqui caiu de 4,25, né, para por volta, né, de 3,50. Eu, particularmente, acho isso daqui, né, um delírio, né? 140%, 150% de alta para a Raizen. Uma empresa que tem dívida no curto e médio prazo dolarizada, né, é complicado. Por isso que eu não invisto, apesar de achar ela uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas aqui do setor agro. Eu não invisto, ok? Uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês, além da questão do aluguel, vocês podem consultar aqui no Invest Site, que é a ferramenta que eu utilizo. Veja que de fato aqui nesse último pregão disparou a taxa de aluguel para 25,83%. Se você quiser alugar suas ações, basta você olhar aí na sua corretora a questão da custódia remunerada. É claro que daqui você vai perder uma boa parte para imposto de renda, corretagem, né? A própria corretora pega uma parte, B3 também, mas já que você está aí no prejuízo da queda, né, você pode tentar aí o aluguel. O fator especulativo também pesa na Raizen, por exemplo, quando a gente olha quantidade de ações alugadas, aqui olha, subiu para 2,24%. Parece pouco, mas não é. A Raizen só tem 11% de free flow, o resto está na mão dos controladores, tá? Então esse aumento aqui, né, que vem acontecendo nos últimos períodos é uma tendência que deixa preocupado aqueles que têm o papel, né? Sobretudo esse aumento da quantidade de ações alugadas é inversamente proporcional à cotação, isso você pode observar no gráfico. A questão do movimento dos controladores também, eu pego aqui no Griffin App, né? Só você colocar aí raiz 4, né? Olha lá. A gente observa que nos últimos 6 meses os controladores venderam, nos últimos 2 anos eles haviam feito compra e agora aqui, olha, nesse curto prazo nada mais. Vale a pena você considerar a questão das debêntures, porque a compra por parte dos controladores ou um programa de recompra fica impossibilitado aqui. Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma nova linha de estudo que eu estou prospectando aqui e quero compartilhar com vocês também, que é a questão de ETFs pagando bons dividendos e com boa valorização. Na verdade, ETFs aqui, né, que são fundos, títulos negociados em dólar no mercado estrangeiro. Eu selecionei um aqui que foi até uma sugestão de um inscrito do nosso canal, que é controlado pelo JP Morgan, né, que ele pega só as ações premium que pagam dividendos consistentes lá na Bolsa Americana. Encontrei esse daqui, né, na verdade foi indicado por um dos nossos inscritos, quero até agradecer ele. Ele tem baixíssima volatilidade, veja que ele tem pouca volatilidade, é um positivo e em dólar 7,68%. Acima daqueles 6% que a gente tanto gosta. E paga dividendos recorrentes aqui em dólar. Tá? Ó, dividendo atual 7,68, nos últimos 5 anos pagou 10%, isso daqui em dólar. Se a gente pegar aqui pelos dividendos pagos, ó, você pegar aqui em dólar, olha lá, 4,22 dólar em 2024 e até agora 0,33. A gente pode acompanhar por aqui os dividendos, olha lá, ó, vem pagando, né, meio que mês a mês aqui, os dividendos, tudo em dólar, 33 centavos de dólar, o que é bem interessante. E para você, por exemplo, poder comprar, você tem que ter conta numa corretora exposta a ativos globais. E a gente está sempre falando aqui da Quantifury, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui na Quantifury e selecionar aqui no campo busca de ativos, é só você vir aqui nesta lupa. Você pode tanto colocar assim, ó, ETF, que vai aparecer todos os ETFs disponíveis aí para negociação, ok? E também você pode vir aqui, olha, e colocar o JEP, olha lá, ó, JEP, só escrever o nome do ativo, JP Morgan Equity Premium Income. Olha lá, ó, só você selecionar, você vai ver aqui, né, que ele também tem a versão Premium do TradeView. Olha lá, você pode observar aqui, olha, e você pode dar suas ordens de compra aqui, né? Você tem até o relatório presumido dos dividendos, DataX, as últimas notícias, fala um pouco sobre o que é, né, esse ETF aqui. E, inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ele numa nova lista minha de observação,
que são as ações estrangeiras que eu vou colocar no radar. Vou colocar ela aqui, vou adicionar, né? Então, vou começar a observar aqui esse ETF, né? E se você quiser conhecer a corretora que eu utilizo, taxas e comissão zero, também o preço spot de tela não tem spread, né? Então o valor de um para o outro, né? Você vai perceber que é na ordem de centavos. Eu estou exposto aqui a algumas ações. Comprei Vale no mercado norte-americano, então vou deixar aí disponível para vocês o link, caso vocês queiram conhecer. E utilizando o meu código Bruno, vocês ganham aí recompensas, né, em ações do Banco do Brasil, que pode variar de US$ 3 a 250, operando ou inserindo, né, pelo menos US$ 50 aí na conta trade, tá bom? Pessoal, e o nosso racional de investimento é o nosso painel inteligente de ações. Ele nos livra de algumas armadilhas, por exemplo, raiz 4, se eu colocar aqui, né, sempre em letra maiúscula, raiz 4 e der um enter, ele vai mostrar aqui para mim que, ó, de fato, ela não é boa para investir, tá cara, baixo potencial, tem um ROI muito baixo, né, e um PL extremamente alto. Se você quiser encontrar ações boas e baratas, basta você limpar o filtro e 2 cliques, ações baratas de Graham e ações baratas de Greenblatt. Ah lá, são pelo menos 156, atualizada, né, em tempo real todo fim de pregão. Então sempre informações atualizadas aqui. E você pode aplicar alguns filtros, como por exemplo liquidez, dividendos, entre outros. São mais de 1.200 usuários. Vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem também conhecer, né, e quem sabe poder ter aí ao alcance de vocês esse painel que vai te ajudar muito, né, nos seus investimentos. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.